Hoje nós vamos ter uma segunda porção referente à palavra dessa semana, cujo título é O Poder e a Vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor é poderoso, Ele é majestoso, cheio de glória, se revela a nós, e o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja edificada e para estabelecer definitivamente o seu reino sobre essa terra que hoje está usurpada por Satanás. O Senhor é o rei do reino dos céus, e todo reino precisa de um povo que viva e expresse esse rei. E nós somos esse povo santo, irmãos. Monélio falou sobre sermos esse reino de sacerdotes. Hoje o Senhor está chamando cada um de nós como sacerdotes e reis. E o Senhor é o Rei Supremo que está sobre todas as coisas. E Ele convoca a sua igreja para que nós possamos viver a realidade do reino dos céus. E o contexto dessa série do Alimento Diário está muito fortemente ligado ao reino e à volta do Senhor. Nós vimos ontem sobre a experiência que o Senhor e os discípulos tiveram no Monte da Transfiguração, em que o Senhor foi transfigurado, Ele mudou de forma e mostrou a glória dele para os discípulos. Não foi para todos, foi para aqueles que eram mais íntimos do Senhor. Pedro, Tiago e João. Vamos ser como Pedro, Tiago e João. Ser próximo do Senhor, seguir o Senhor de perto, ser convidado pelo Senhor para subir no alto monte. O Senhor chama aqueles que são íntimos dele. E veja que, mesmo o Senhor chamando esses discípulos, é a questão do sono, né? Nós vemos algumas passagens em que os discípulos estavam ali com o Senhor queria eles próximos, mas nós, assim como discípulos, temos sono. Não vamos criticar os discípulos por terem sono. Nós também temos sono. Mas o Senhor é muito amoroso, Ele quer nos incluir numa experiência superior, uma experiência de ver Ele de maneira mais profunda, de maneira especial. E nesta manhã o Senhor também quer falar mais algo para a sua igreja. O Senhor quer nos chamar a ter essa experiência no alto monte. E apareceram Moisés e Elias, representando a lei e os profetas, falando sobre o que iria acontecer nos dias subsequentes. O Senhor seria morto, ressuscitaria. Aí Pedro ficou impressionado com a situação e falou: olha, que bom estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, uma para Moisés, outra para Elias e outra para o Senhor. E veio uma voz do céu, a voz de Deus Pai, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a Ele ouvi. Ou seja, o Senhor não é como Moisés e Elias, o Senhor está acima de Moisés e Elias, e na verdade toda a realidade do Antigo Testamento falam sobre a vinda do Senhor, sobre Cristo. Toda a lei, todos os profetas dão a direção para que o Senhor seja o centro da nossa vida. O Senhor cumpriu toda a exigência da lei de Deus, como esse homem que veio enviado por Deus. Deus se tornou carne, cumpriu toda a justiça de Deus, para que hoje nós pudéssemos ser justos nele, ser justos por causa da nossa fé nesse rei que se esvaziou, foi vitorioso, morreu e ressuscitou. E hoje Ele está nos céus, mas Ele está também dentro de nós. Então essa é uma experiência maravilhosa, irmãos. Então, junto com a visão do Senhor que nos salva, nós temos o Senhor glorioso que nos dá a vitória. O Senhor poderoso que nos conduz a sermos essas pessoas que expressam a autoridade do Senhor. Nós podemos ter experiência com a glória do Senhor. Então, até mesmo hoje nós podemos ter esse antigozo, ou seja, experimentar dessa glória do Senhor hoje.
E nossa esperança não está limitada a essa vida na terra. Nós temos a esperança no reino. Nós temos a esperança que o Senhor vai conduzir a cada um de nós na igreja a termos uma experiência de participarmos da sua glória. Nosso espírito é salvo por meio de crer no Senhor. Não precisamos fazer nada a não ser crer no Senhor. Nossa alma está sendo transformada porque a vida de Deus está permeando a nossa vontade, nossa mente, nossa emoção. E nosso corpo vai ser salvo na volta do Senhor. Nosso corpo também terá uma forma como do Senhor, uma forma transfigurada. Esse corpo físico é corruptível, mas nós vamos receber um corpo de glória, um corpo em que a vida do Senhor vai se manifestar em nós. Essa é a nossa esperança, irmãos. Essa é a nossa esperança. O encargo que nós temos hoje é falar sobre a nossa transformação. O apóstolo Pedro teve uma experiência muito forte em relação ao tratamento que ele teve para que a sua alma pudesse ser transformada. Vamos abrir em 1 Pedro capítulo 1. Ontem nós vimos o versículo 3 até o 5, que fala sobre a viva esperança, sobre a ressurreição do Senhor dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservado nos céus para vós outros. E nós somos guardados pelo poder de Deus. Se tem uma coisa que precisamos tocar como cristãos é que, mesmo acontecendo tantas coisas ao nosso redor, se nós exercitamos a fé, o Senhor nos guarda com o seu poder, irmãos. Mas é mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. O Senhor nos salva por completo. A salvação é para todo o nosso ser, espírito, alma e corpo. Nossa esperança está não apenas nesse curto período de tempo que estamos na terra, vivendo nossa vida terrenal, mas nossa esperança está na eternidade. Nossa esperança está no reino. Nós cremos no reino milenar, nós cremos na vida eterna. Isso nos dá uma esperança na nossa salvação completa. E tudo que nós passamos aqui, irmãos, na terra, são experiências temporárias. São experiências para nos levar a experimentar mais de Deus. E o apóstolo Pedro continua dizendo: nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. O apóstolo Pedro passou por muitas experiências. Em Mateus 16, nós vemos que ele recebeu uma revelação tão grande sobre o Senhor. O Senhor falou sobre essa experiência de cruz, de levar a todos a experimentarem da cruz. E ele falou sobre isso por quê? Porque no contexto de recebermos uma revelação do Senhor, nós também temos uma tendência de, às vezes, misturar a nossa questão pessoal com uma revelação que o Senhor dá. E na passagem anterior, nós vimos que de todos os discípulos, Deus Pai revelou a Simão Pedro a questão de que Cristo era o Filho do Deus vivo. Está no versículo 16, do capítulo 16. O Senhor falou que Pedro era bem-aventurado, porque não foi carne e sangue que revelaram para ele, mas o Pai que está nos céus. Ele já revelou a igreja. E falou para Pedro que sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Essa pedra é a revelação sobre Cristo. Quando Deus Pai revela algo em Cristo, a palavra que o Senhor nos dá, a base da palavra, que é Ele mesmo, é o fundamento para edificar a igreja. Ele já falou sobre a autoridade da igreja, a questão de a igreja ter poder, ter autoridade para amarrar, desamarrar, desligar, ligar. Logo em seguida, o Senhor falou sobre a necessidade dele morrer e ressuscitar, e ele falou sobre tomar a cruz. E ao falar sobre tomar a cruz, nós vemos uma experiência em que
quando nós tocamos na revelação de Deus, nós precisamos também saber que é o Senhor que nos dá essa revelação e precisamos aprender a nos submeter a Ele. E Pedro foi alguém que encorajou o Senhor a não tomar o caminho da cruz. O Senhor falou: arreda, Satanás. Então, irmãos, na nossa vida, temos muitas questões da nossa alma que atrapalham o avanço da vontade de Deus em nossa vida. Então, quando Pedro fala essa questão de, embora no presente, por breve tempo, passemos por várias provações, é para purificar a nossa alma de tanta coisa que impede o trabalhar de Deus em nós e por meio de nós. Então, a cruz é uma experiência de transformação. A cruz é uma experiência de nós aprendermos a experimentar da vontade de Deus, ao mesmo tempo que o Senhor vai limpando as coisas impuras que estão dentro de nós. E é interessante porque Pedro fala, se necessário. Se necessário. É necessário, irmão, passarmos por provações? Gostamos de passar por provações? Não. Eu não gosto, irmãos. Eu não gosto. Acho que ninguém gosta de passar por provações. Mas ao olhar para a experiência de Pedro, tendo revelações tão profundas, mas também falando tantas coisas e fazendo tantas coisas que eram contrárias à vontade de Deus, nós vemos que a nossa vida também é uma vida de revelação e uma vida de provação. É uma vida de espírito, mas nós temos muitas questões da nossa alma que também conflitam com o que Deus quer fazer por meio do espírito. É por isso que é necessário que passemos por várias provações. Além dessa experiência, de Pedro receber uma revelação tão elevada, dele falar algumas coisas que não faziam nenhum sentido, sobre as 3 tendas, sobre Satanás, ter colocado nele o sentimento de tentar impedir o Senhor de ir para a cruz. A terceira experiência que eu queria falar em relação a Pedro foi quando Pedro, depois de se posicionar tão fortemente em relação ao Senhor, dizendo que ele não iria, ele iria até morrer pelo Senhor, o Senhor falou para ele que ele negaria o Senhor. E Pedro passou por essa experiência dura. Um discípulo tão fiel, um discípulo tão forte no seu posicionamento, um discípulo que recebeu uma revelação diretamente de Deus Pai, um discípulo que foi chamado junto com João e Tiago para subir no alto monte e falou sobre as 3 tendas. No momento mais importante em que o Senhor estava indo para a cruz, morrer por toda a humanidade, Pedro não teve a coragem de se firmar pelo Senhor e negou o Senhor 3 vezes. O Senhor mesmo falou que ele iria negar o Senhor. Então, irmãos, ao olhar para a nossa vida, passamos por várias situações que nos levam a ter vitórias, mas também às vezes nos leva a ter derrotas, nos leva a ter perdas, nos leva a ter experiências duras que mexem conosco. Então, quando Pedro fala sobre nos exultar, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, ele estava falando, baseado na experiência dele. Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, a nossa fé vai ser provada, irmãos. Às vezes dá vontade de desistir, às vezes dá vontade de jogar toalha, mas, irmãos, nós vamos perseverar até o fim. Olha para a experiência de Pedro. Depois dele ter negado o Senhor, qual o sentimento que Pedro teve? Já era, né? A palavra registra que ele foi embora dali, chorou. Mas quem chamou o Senhor? Quem chamou Pedro de volta para servi-lo? Foi o próprio Senhor. E aquele livreto, e a Pedro, quando o Senhor chamou os seus discípulos, ele mencionou especificamente a Pedro, para que Pedro pudesse voltar para servi-lo. E Pedro, no começo ali da vida da igreja, foi
o principal apóstolo, pregou o evangelho de maneira poderosa, salvou 3.000. Sempre tem esperança se nós mantivermos a abertura para o Senhor tocar nosso coração, nos transformar e nós termos o coração de servir o Senhor. Irmãos, nós estamos vivendo os tempos finais. Na leitura dessa semana, nós vimos sobre o poder da salvação do Senhor em nossa vida. E sabemos que passamos por situações difíceis. Mas em todas essas situações, o Senhor é a nossa salvação, o Senhor é nosso alívio, o Senhor é nossa esperança. Quando estamos contritos, quando estamos passando por dificuldades, vamos nos voltar ao Senhor. Sempre há uma viva esperança para nós que continuamos perseverando ao crer no nosso Senhor Jesus. Mas é necessário passarmos por várias provações. Essas provações podem ser situações que Deus permite em nossa vida para não dependermos tanto da nossa própria capacidade, situações que às vezes são resultado do ataque do inimigo. Independente do tipo de provação pelo qual estamos passando, às vezes pode ser situações mesmo que nós semeamos e nós colhemos. Mas independente, irmão, se é uma situação A ou B, nós somos um reino de sacerdotes. Nós temos a vida de Deus em nós e quando nós passamos pela situação, temos que passar por meio da nossa fé. O Senhor nos prometeu que Ele estaria conosco até a consumação do século. O Senhor está junto conosco em todas as tribulações, mas depende da nossa abertura. Depende da nossa abertura. E aqui fala, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O ouro, para ser purificado, passa por um processo de altas temperaturas. Como é que está a temperatura na sua vida, meu irmão, minha irmã? É uma temperatura alta ou baixa? Se a temperatura estiver alta, isso é um bom sinal. Quer dizer que nós temos uma oportunidade para que a nossa fé seja provada. E para que a nossa fé se torne valiosa. E fala, muito mais preciosa do que ouro perecível. Então toda aprovação, toda tribulação, toda dificuldade, toda derrota, toda experiência que nós temos de tropeçar, precisa ser experimentada nesse contexto, irmãos, de que o Senhor quer que nossa fé seja purificada. Porque o Senhor quer nos transformar, o Senhor quer salvar nossa alma, o Senhor nos quer levar a sermos um com Ele, na nossa mente, na nossa vontade e na nossa emoção. Pensar nas coisas lá do alto. Confesso, irmãos, na minha própria vida, a porcentagem do tempo que eu estou pensando nas coisas lá do alto, com certeza é muito abaixo do que o Senhor deseja na minha vida. Mas também o Senhor sabe da nossa capacidade. Mas sempre que nós estivermos passando por experiências de provação, vamos usar a nossa mente para pensar nas coisas lá do alto. Tudo depende do ângulo. Nossa emoção tem tantos sentimentos, mas o que o Senhor quer é que nós valorizemos a fé que nós temos, que nós valorizemos o amor de Deus. E quando nós somos tocados pelo amor de Deus, nós também amamos as pessoas. Nós temos que amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força. E muitas vezes nós amamos a nós mesmos mais do que qualquer coisa. A questão de negar a vida da alma, o que quer dizer? Quer dizer que nós precisamos aprender a amar o Senhor acima de todas as coisas. E quando nós amamos o Senhor, nós estamos, na verdade, cuidando de nós mesmos, porque só Deus cuida de nós de acordo com o que nós precisamos. A nossa vontade, muitas vezes, é como um cavalo selvagem, né? Ali na leitura sobre a cruz, né, que o Senhor fala,
sobre seguir o Senhor, sobre tomar a cruz. Então, a cruz é quando a nossa vontade cruza com a vontade de Deus. Eu quero, o Senhor não quer. Ou eu não quero e o Senhor quer. O que a gente faz? Quem prevalece? Então, seguir o Senhor tem a ver com quando eu não quero e o Senhor quer, mas eu sigo o Senhor. Negar a mim mesmo quer dizer que quando eu quero, o Senhor não quer. Então, são experiências práticas da nossa vida. E aí depende também do nível de abertura e maturidade que nós temos. Isso vale muito na experiência de servir o Senhor na vida da igreja, para edificar a igreja. Recebemos uma direção, nós vamos nessa direção. E a gente pensa, mas isso não quero fazer não. O Senhor estabeleceu uma autoridade na igreja, o Senhor estabeleceu uma direção. Vamos aprender a nos submeter ao Senhor, irmãos. E tudo que acontece em nossa vida gera conflito, quando bate contra o que nós queremos, o que nós pensamos, o que nós sentimos. E as situações do dia a dia que muitas vezes nos afligem são para que nós derramemos nosso coração ao Senhor. Durante os últimos anos, com pandemia, com situação financeira difícil, tenho certeza de que todos nós, irmãos, passamos por tribulações, com provações. Mas o Senhor quer provar a nossa fé. O Senhor quer purificar a nossa fé. Isso vale mais do que ouro perecível. Isso redunda em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem não havendo visto, a mais. Não vemos o Senhor fisicamente, o corpo de Jesus, mas nós vemos o Senhor com nossos olhos espirituais. E nós amamos o Senhor, porque nós cremos no Senhor, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Olha que paradoxo, né? As provações, as tribulações, as situações difíceis nos levam à tristeza, certo? Daqui fala sobre sermos pessoas com alegria indizível, cheia de glória. Irmãos, a nossa alegria não pode ser baseada nas circunstâncias da nossa vida. Ficamos alegres quando estamos bem, com certeza, é normal, é natural, mas irmãos, a nossa alegria precisa ser ancorada no Senhor que nós temos. Nossa alegria precisa estar no fato de que o Senhor está conosco durante todas as tribulações, o Senhor purifica a nossa alma, o Senhor nos leva a sermos transformados. E no contexto de edificar a igreja, tem alguns irmãos que têm bastante experiência com construção, né, Nélio? Então, quando a gente olha para um canteiro de obras, que ainda está no meio do processo de construir algum prédio, uma casa, parece que está meio bagunçado, tem areia para lá, tem ferragem para cá, a gente vê betoneira ali fazendo cimento, materiais separados, isolados. Mas quando os materiais são colocados juntos e passam por processo de transformação, com um bom engenheiro civil, um bom arquiteto, um bom mestre de obras, aí sai o edifício, sai o prédio, sai a casa. Irmãos, hoje a igreja está sendo edificada e nós somos materiais para a edificação da igreja. Só que quando o Senhor junta esses materiais para construir, tem que ter uma ordem, tem que ter uma sequência, tem uma transformação. E cada material isolado, por si só, não consegue construir esse edifício. Como membros isolados, nós não conseguimos fazer nada para o Senhor, no aspecto coletivo, mas o Senhor está nos juntando e nos transformando, nos pressionando, nos entortando, certo? Para que nós possamos ser edificados juntos para a expressão do Senhor e para a autoridade do Senhor nessa terra. Essa é uma metáfora, né? Uma analogia. Edifício de Deus
Aí passa por pressão, passa por ajuste, passa por temperatura, mas também nós temos a figura do organismo, do corpo de Cristo. Do corpo de Cristo. E eu quero que o Senhor traga experiências humanas para entendermos mais o aspecto espiritual. Quando a gente olha uma criança que cresce, nós vemos uma evolução. A criança aprende a falar, começa tudo errado, os dentes caem, depois vem uma segunda camada de dentes, não é? O corpo cresce. Irmãos, nós somos corpo de Cristo. E como membros do corpo de Cristo, isoladamente nós não fazemos nada. Nós precisamos uns dos outros. E parte dessa provação, dessas tribulações, passamos em função do fato de que o Senhor está edificando a sua igreja. Então, uma coisa é passar pessoalmente por experiência, o Senhor transforma nossa alma. Outra coisa que é essencial são as experiências de edificação da igreja, que exige que nós também nos submetamos ao Senhor. Então, de um jeito ou outro, irmãos, o Senhor vai nos conceder experiências para que sejamos transformados em nossa alma. Porque o Senhor quer salvar nossa alma. Mas não apenas para que nós sejamos salvos individualmente. O Senhor quer trazer o reino dele para essa terra. Ele está edificando a sua igreja. O corpo de Cristo, o edifício, tem muitas figuras que expressam a importância de coletivamente nós sermos transformados. Eu vou dizer uma coisa, irmãos. Com temor e tremor. Se a nossa vida for uma vida sem pressão, sem dificuldades, está tudo tranquilo, a gente seria transformado? Eu não estou falando para orar por tribulação, aprovação. Senhor, nos salve, de passar por experiências adicionais além da nossa capacidade. Mas, irmãos, quando nós passamos por situações de provação, de pressão, de perda, de reconhecer que não somos nada, o Senhor nunca perde o controle da situação. Contanto que nós estejamos junto com Ele, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas depende da nossa atitude, irmãos. E principalmente agora, no final dos tempos, o inimigo vai nos atacar tremendamente, em todos os lados. Por isso que nós temos que estar cingidos, vigilantes, tomando toda a armadura de Deus, ao mesmo tempo mantendo o coração aberto, orando, praticando a palavra que o Senhor tem dado na igreja. Irmãos, isso vai nos salvar. Isso vai nos salvar, vai nos encorajar. Versículo 9: obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. A respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, estamos vivendo uma era muito especial, irmãos. Nós estamos vivendo uma era em que nós temos o Espírito. Nós temos hoje o privilégio de participarmos da edificação da igreja e sermos testemunhas da volta do Senhor. Valorizemos essa oportunidade que nós temos. Então, ao olhar para essa passagem, dentro do contexto de sermos transformados, precisamos ser encorajados, irmãos. Então, Pedro, que passou por tanta experiência, no final, ele foi usado grandemente por Deus. Vamos olhar para a vida de João. Ele era um dos filhos do trovão. Pessoa forte, manda fogo descer do céu para queimar essas pessoas. E João foi preservado na sua velhice, passando por muitas provações para escrever o último livro de Apocalipse, recebendo revelações tão tremendas, escrevendo também 3 epístolas falando sobre o amor de Deus. Irmãos, olha para a experiência dos discípulos. Olhamos para a nossa experiência, nós temos uma viva esperança, irmãos. O Senhor vai nos transformar,
mas o Senhor sempre está cuidando de nós. O que o Senhor quer é que nós sejamos essas pessoas que não apenas são salvas, mas participem da sua obra, participem da edificação da igreja. Por isso que sempre que surgem oportunidades, que nós servimos o Senhor, vamos nos colocar para servir. Vamos evitar sermos apenas domingueiros, ir para a reunião, ouvir uma boa palavra, graças ao Senhor, depois eu volto para a minha vida e tudo continua como normal. Tem muitas oportunidades para nós servirmos, irmãos. No Evangelho, no apacentamento, na oração pelas pessoas, na rede de cuidado. Não falta oportunidade para nós servirmos o Senhor. O Senhor está nos chamando para servirmos a Ele. Vamos valorizar a palavra que nós recebemos na igreja. Vamos valorizar a vida da igreja. E ao passar pelas provações, vamos passar junto com o Senhor. Em toda essa experiência, irmãos, o Senhor está cuidando de nós, está cuidando da igreja, mas da nossa parte, vamos nos derramar diante do Senhor. Ser pobre em espírito, ter um coração contrito, é a condição. Ser pobre em espírito quer dizer que nós reconhecemos que o Senhor é a nossa fonte, o Senhor é a nossa base. E quando nos esvaziamos daquilo que nós somos em nossa carne, quando nós declaramos a nossa dependência total do Senhor, o Senhor vem, nos enche e nos leva a cumprirmos sua vontade. Isso resulta em alegria, isso resulta em frutificação, isso resulta em glória. Olha a situação em que Pedro foi levado, uma situação de vale total, de fracasso total. E o Senhor mesmo tinha falado, se nós negássemos o Senhor diante dos homens, Ele iria negar a nós diante do Pai. Olha que situação. E Pedro, eu creio que certamente lembrou dessa palavra. Mas o Senhor tinha um plano para ele. E o Senhor chamou ele de volta. O Senhor usou ele de maneira poderosa. De maneira poderosa. A esperança para nós, irmãos. Então, a gente pensa, passando por uma situação difícil, não estou entendendo. A esperança para você, meu irmão. Permaneçam firmes na vida da igreja. Permaneçamos firmes na prática da palavra. Estejamos junto aos irmãos. Não vamos nos isolar, nos retirar. O que o inimigo mais quer fazer é nos isolar. Colocar pensamentos na nossa mente para que nós possamos sair dessa edificação. O Senhor está nos chamando para participarmos dessa edificação. E a nossa fé vai sendo purificada, vai sendo provada. Irmãos, e o consolo que nós recebemos é o consolo que nós podemos dar para outras pessoas. Quando estamos no dia a dia, vendo a condição das pessoas, vemos o quanto as pessoas passam por situações que, sem o Senhor, é impossível passar, irmãos. O Senhor está nos chamando para levarmos o Evangelho para as pessoas. E quando nós tocamos esse Senhor de glória, nós podemos introduzir outras pessoas também para tocar nesse Senhor de glória. Essa é a nossa experiência. Nós temos uma viva esperança, irmãos. Nós temos uma viva esperança na leitura de sexta-feira. Fala sobre o Senhor ser nossa saída, alívio e salvação. Assim passamos a conhecer, valorizar e amar mais a presença de Deus em nossa vida. Não vemos Deus presencialmente, todavia o amamos cada vez mais. O Senhor é nossa saída, é nosso alívio, é nossa salvação. Enquanto nós experimentamos isso, nós amamos mais o Senhor e nós servimos mais o Senhor. Louvado seja o Senhor. Nós vemos muitas situações na igreja, de oração, por doenças, por situações financeiras. Tudo isso, irmãos, é para nos transformar, para nos purificar. E outra, para nos levar também a valorizar a igreja, a valorizar os irmãos e valorizar a vida que nós temos. Por isso que o Senhor quer nos chamar a sair da nossa toca, sair do nosso
do nosso isolamento e nos colocar para servir o Senhor junto com os irmãos. E quando nós somos ajudados, valorizamos também isso e nós podemos ajudar as pessoas. O Senhor quer nos fazer mudar de vida, irmãos, nos conduzir a valorizarmos tudo aquilo que nós temos. Louvado seja o Senhor. E um dia, se o Senhor assim quiser, iremos encontrar o Senhor. E o Senhor vai retribuir a cada um de nós de acordo com o que nós fizermos. E todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. O Senhor vai avaliar o que nós fizemos com o que o Senhor nos deu. Se nós enterramos os talentos, se nós enchemos nossa alma com o Espírito. O Senhor nos dá essa oportunidade na vida da igreja para sermos fiéis. A nossa vida é uma vida de luta, irmão. Vida de batalha, vida de luta. Mas nós podemos ter essa alegria que surge de dentro de nós. Louvado seja o Senhor.